Livro Diálogo com as Sombras, a instrumentação, o grupo, segunda parte. Estão resolvidas, portanto, as preliminares. Temos o grupo montado e já definimos os seus objetivos. A próxima questão que se coloca é: onde e quando reuni-los? Consideremos primeiro a segunda parte. A frequência das reuniões é usualmente uma vez por semana à noite. Dificilmente um grupo terá condições de reunir-se regularmente durante vários anos, mais de uma vez por semana. Todos ou quase todos os seus componentes têm compromissos sociais, familiares e até profissionais que tornam impraticável reuniões mais frequentes. A noite é escolhida justamente porque, a partir de certa hora, estão todos com as tarefas do dia concluídas. Uma boa sugestão seria reservar para os trabalhos mediúnicos a segunda-feira, a partir de 20 horas ou 20h30, com duração máxima de 2 horas. Justifiquemos a escolha da segunda-feira é que ela sucede ao repouso mais longo do fim de semana, quando já tivemos a oportunidade de nos refazer das canseiras dos dias de atividade, tanto profissional quanto no próprio grupo. Isto é especialmente válido para os médiuns, nos quais o desgaste psíquico é sempre grande nos dias em que atuam. O outro aspecto da questão diz respeito ao local, onde as sessões podem ser realizadas em casa ou convém buscar outro local, de preferência um centro com acomodações especiais. Alguns confrades temem a realização de trabalhos de desobsessão em casa, com receio de influência negativa dos espíritos desarmonizados que são atraídos. A questão é delicada e não pode ser respondida sumariamente, sim ou não. Há uma porção de condicionantes. Se possível, um local apropriado, num centro espírita bem orientado. O trabalho deve ser feito aí. Por outro lado, num lar, tumultuados por disputas, rivalidades, ciúmes, paixões subalternas e desajustes de toda sorte, a realização de trabalhos de desobsessão poderá agravar as condições, pois será difícil aos companheiros desencarnados que orientam o grupo assegurar um clima de equilíbrio e proteção, tanto para os espíritos trazidos para serem atendidos como para as pessoas que vivem na casa. Num lar normal, porém, o trabalho mediúnico é equilibrado e bem dirigido sob a proteção de orientadores espirituais competentes e esclarecidos, pode funcionar sem problemas e até com benefícios para a vida doméstica. Isto não exclui a necessidade de vigilância e atenta observação, pois é evidente que espíritos infelicitados pela desarmonia interior tenderão sempre a transmitir sua perturbação àqueles aos quais tiverem acesso, ou seja, aqueles que deixarem cair suas guardas, criando brechas por onde penetrem emissões negativas e inquietantes. Mas isto acontece, haja ou não haja grupo mediúnico reunido em casa. O que nos defende da investida de companheiros infelizes das sombras não é a realização de sessões bem distantes do local onde vivemos, é a prece. Suas boas intenções é o desejo de purificar-se, de aperfeiçoar-se, de servir, para cobrar nossos compromissos. Os espíritos desajustados nos buscam em qualquer lugar, até nas profundezas de esconderijos mais abjetos na carne ou na furna do mundo espiritual inferior. Por outro lado, e isto vai dito com bastante pesar, nem todos os centros oferecem condições ideais para o difícil trabalho da desobsessão. Pode haver casos em que o ambiente
de uma instituição esteja sob a influência de rivalidades, disputas internas, questões de ordem material ou financeira, desorientações ou práticas que a doutrina espírita não endossa e até mesmo condena formalmente. Em tais condições, torna-se muito difícil um trabalho mediúnico sério e responsável. Os espíritos perturbadores poderão encontrar meios para neutralizar tarefas que se anunciam de início promissoras. Não quer dizer que haja proteção e amparo por parte dos espíritos bem-intencionados que nos assistem, mas em todo relacionamento com o mundo espiritual, há sempre a parte que compete a nos realizar. Essa, os espíritos não a farão por nós. O mesmo que mandar os filhos à escola e fazer por eles todos os deveres. O que garante a estabilidade de um bom grupo mediúnico não é sua localização física, geográfica, é o equilíbrio psíquico, emocional daqueles que o compõem. Em ambiente perturbado, no lar ou no centro, qualquer grupo torna-se vulnerável ao assédio constante das vibrações negativas que cercam os seus componentes. Se na vida diária, sob condições perfeitas, normais, já somos tão assediados pelos cobradores invisíveis, é claro que podemos contar com um esforço muito maior deles quando nos dedicamos à delicada tarefa de interferir com as suas paixões, ódios e rancores. Por outro lado, antigos comparsas de erros passados procuram sempre impedir que caminhemos pela senda áspera da recuperação, pois sabem que é com esses processos que nos redimimos e nos colocamos ao abrigo de suas investidas. Nada de ilusões, pois o trabalho de desobsessão não é fácil, qualquer que seja o ambiente em que se realize, e por isso não pode ser recomendado para um meio do ponto de vista humano que já se encontre tumultuado e desequilibrado. O cômodo destinado às sessões deve ser escolhido com critério e extremo cuidado. Precisa ser suficientemente amplo e arejado para acomodar bem todos os participantes. Deve ser isolado, tanto quanto possível das demais dependências do prédio, sendo inadmissível, por exemplo, para essa finalidade, uma passagem obrigatória para aqueles que não participam dos trabalhos, como uma sala de entrada que dê para a rua. A qualquer momento, uma pessoa da casa ou um visitante inesperado estaria tocando a campainha ou batendo a porta, interrompendo o curso das atividades. O cômodo não deve ter telefones que possam tocar subitamente, causando choques e perturbações àqueles que se acham concentrados. Deve estar igualmente abrigado de ruídos de tráfego ou gritos vindo de rua, sons de televisão ou rádio ligados nas redondezas. Quando possível, deve ser provido de um condicionador de ar para as noites de verão intensas. Dado o mal-estar físico dos participantes, dificulta soberanamente o bom andamento dos trabalhos. Mesmo nos demais dias da semana, a sala onde se realizam os trabalhos mediúnicos deverá ser preservada. É preciso evitar ali reuniões sociais, conversas descabidas, descuidadas, visitas inconvenientes, atos reprováveis. Um ambiente costuma ser mantido em elevado teor vibratório pelos trabalhadores espirituais, o que se nota especialmente nos dias de reunião ao se penetrar no cômodo. O ideal, portanto, é ter um compartimento destinado somente à tarefa mediúnica. Quando isso for impraticável, pelo menos se tenha o cuidado de usá-lo apenas para atividades nobres, como a boa leitura, a música erudita, o preparo de artigos e livros doutrinários, o estudo sério. Essa recomendação é tão válida para a hipótese
de se desenvolver o trabalho em casa como no centro espírita. A proteção magnética da sala mediúnica deve ser preservada com todo cuidado para não viciar os dispositivos de segurança do trabalho, não perturbar a harmonia do ambiente, não interferir com os meticulosos preparativos realizados pelos companheiros desencarnados que dirigem e orientam as tarefas. Ademais, com frequência, alguns espíritos em tratamento ficam ali em repouso por algumas horas, de um dia para o outro, por exemplo, enquanto não são removidos para instituições apropriadas. Quem não puder manter essas condições mínimas em sua casa ou no centro, não deve tentar trabalho mediúnico de responsabilidade. O ingresso na sala deve ser feito apenas minutos antes do início da sessão. A recepção dos componentes e a convenção inicial serão realizadas em outro cômodo, de vez que, por maior que seja o cuidado, pode escapar um pensamento impróprio ou uma expressão infeliz numa conversa descontraída, especialmente porque, após o espaço de uma semana, que usualmente vai de uma reunião a outra, quase todos gostam de relatar experiências e acontecimentos. Torna-se dessa maneira mais difícil manter um clima de absoluta vigilância. Com frequência, os espíritos nos demonstram, depois, no decorrer dos trabalhos, que se achavam presentes à conversação prévia. Sempre que a conversa descamba para assuntos menos nobres, eles fazem uma advertência amiga, pedindo que fiquemos nos temas de caráter doutrinário, ou pelo menos em conversas neutras. Isto quer dizer que são proscritos dessas conversões prévias. Por motivos mais que óbvios, os comentários sobre o crime da semana, sobre o último casamento do astro da novela, a piada do dia ou a derrota do nosso time dentro do nosso time de futebol. Em lugar desses assuntos que deixaremos para as frivolas reuniões sociais, a temática pode perfeitamente girar em torno de questões doutrinárias. Uma boa sugestão, é a de recapitular a semana, naquilo que pode contribuir, ajudar o desenvolvimento do trabalho. Frequentemente, os médiuns e outros participantes têm sonhos, recebem intuições ou pequenos avisos e conselhos de espíritos amigos, ou têm a relatar contatos mantidos em desdobramento com mentores do grupo ou com os companheiros que estão sendo tratados ou que ainda virão a manifestar-se. Essa técnica se desenvolve com o tempo, depois de todos os componentes do grupo forem alertados para as suas possibilidades e vantagens. Passam a observar com maior atenção os acontecimentos e anotações, intuições e recados do mundo espiritual. É evidente que esse material deve ser examinado e criticado com extremo cuidado para que o grupo não se embrenhe pela fantasia. A experiência do pequeno grupo do qual faço parte tem sido bastante positiva neste particular. De modo geral, os sonhos, que são verdadeiros desdobramentos, trazem informações valiosas que os espíritos em tratamento posteriormente confirmam no decorrer do diálogo mantido com o doutrinador. Geralmente, esses contatos são preliminares ao trabalho iniciado no mundo espiritual, antes que manifestações se tornem ostensivas no grupo mediúnico. O tema é tratado mais amplamente em outro ponto deste livro. Minutos antes de iniciar a sessão,
Todos se dirigirão em silêncio ao cômodo destinado aos trabalhos e se sentarão em torno da mesa. Cessarão, a essa altura, todas as conversas, aquietam-se as mentes, tranquilizam-se os corações, desligam-se das preocupações do dia, relaxam os músculos e todos se predispõem ao trabalho. A essa altura, a sala já está preparada pelos responsáveis espirituais. No grupo do qual faço parte, um dos médios viu, mais tarde, depois de recolhido ao leito, em retrospecto, toda a sessão, desde o preparo da sala, neste caso como destinados às reuniões, fica completamente isolado do corpo da casa, tendo acesso apenas por uma passagem externa. Cerca de 2 horas antes, a sala está preparada fisicamente para a reunião. Mesas e cadeiras em posição, água destinada à fluidificação, os livros que contêm os textos destinados à leitura, material para eventual psicografia, papel, lápis, canetas esferográficas, o caderno de preces, o gravador com a fita, já também em posição para captar a mensagem final dos mentores do grupo, uma pequena luz, preferentemente de cor, pois a luz branca é prejudicial a certos fenômenos mediúnicos, sugere-se a cor vermelha. Depois de todos esses preparativos, os trabalhadores do mundo espiritual, segundo viu o nosso médium em retrospecto, inspecionam o cômodo, dando voltas em torno da mesa e providenciando para que se fossem estabelecidas certas ligações com o plano superior através de aparelhos e fios luminosos que se prendiam às cadeiras de cada membro. Esta é a razão pela qual um deve ter o seu lugar fixo em torno da mesa, uma vez que os dispositivos ligados às cadeiras se destinam a facilitar o trabalho, atendendo a características específicas de suas mediunidades, bem como as condições do espírito que será trazido para o tratamento. Outra recomendação que parece útil a esta altura, ainda com relação à distribuição do pessoal em torno da mesa, sempre que possível, o dirigente deve sentar-se de forma a ficar ao lado dos médios e não face a face. Este conselho é ditado pela boa técnica de reuniões profanas, que recomenda que 2 ou mais pessoas que vão debater um assunto não devem defrontar-se para não exacerbar o antagonismo. A razão é puramente subjetiva e psicológica. É mais fácil a qualquer um de nós alcançar um entendimento com uma pessoa ao nosso lado do que se ela estiver exatamente diante de nós. A posição frente a frente parece levantar em nós os resíduos e os depósitos acumulados pelos milênios em que enfrentávamos nossos adversários em lutas pela sobrevivência. No caso das sessões mediúnicas, o objetivo não é disputar uma peleja de vida ou morte, mas dialogar amistosamente com um espírito em estado de confusão e desespero que desejamos despertar para uma realidade que ele se recusa tenazmente a aceitar. Se opomos a sua agressividade, a nossa, nada conseguiremos. Tudo deve ser feito, pois, para eliminar qualquer empecilho que possa existir entre o comunicante e o doutrinador. Antes de prosseguir, façamos uma revisão geral na sala. Os móveis estão na posição certa e os lugares predestinados. Todos devem ocupar os assentos em silêncio, sem fazer alarido e arrastamento ruidoso de cadeiras. Se há trabalhos de psicografia, o material correspondente deve achar-se sobre a mesa. Papel em folhas soltas, vários lápis apontados e esferográficas num copo ou outro recipiente apropriado. Se os trabalhos forem mistos, ou seja, de psicografia e incorporação,
Convém que o material não fique ao alcance dos médios de incorporação, pois um espírito mais turbulento pode, um gesto brusco, atirar os objetos no chão. Se a psicografia, quem ficar ao lado do médio deve estar preparado para remover as folhas à medida que são escritas. O caderno de preces destina-se a receber o nome dos encarnados e desencarnados para os quais desejamos solicitar ajuda espiritual. Os nomes devem ser escritos antes de começar a sessão, sempre em silêncio, sem comentários. Pode ser adotado o processo de indicar com um pequeno sinal em forma de cruz os nomes das pessoas desencarnadas. Na hora da prece serão mentalizados pelos interessados. Lá está igualmente sobre a mesa o livro que contém o material de leitura preparatória, geralmente uma obra mediúnica assinada por Emmanuel. Vinha de Luz, o nosso Fonte Viva, por outro autor, de preferência do grupo. A água destinada a ser fluidificada deve estar num jarro de vidro, juntamente com pequenos copos, de preferência ao lado da mesa, para que no movimento mais violento não sejam tirados ao chão. Não convém que a água esteja gelada. Uma amiga espiritual nos disse certa vez que a água, a temperatura normal do ambiente, se prestava mais facilmente à fluidificação ou magnetização. Quanto ao gravador de som, deve estar pronto para entrar em ação com o mínimo de operações e ruídos, a fita em posição, microfone já anteriormente testado, de preferência posto sobre um móvel ao lado da mesa principal. Se emitir luz intensa de algum visor, este deve ser coberto com um objeto opaco. No momento oportuno, bastará dar a partida. É conveniente, ao testá-lo, gravar a data da sessão. No grupo que frequentamos, o gravador é reservado para a mensagem final, usualmente transmitida depois do atendimento dos companheiros necessitados. Essas mensagens, acumuladas ao longo do tempo, constituirão preciosos repositórios de ensinamentos e de experiências no trato com os problemas do mundo espiritual e devem ser preservadas para a preferência futura. Todos se encontram assim, apostos. As sugestões oferecidas a seguir não são, obviamente, mandamentais, pois cada grupo acaba por encontrar a sua dinâmica própria, dentro do roteiro mais ou menos comum a esse tipo de trabalho. Proporemos aqui um roteiro típico que pode evidentemente sofrer variações a critério de cada grupo. Depois de todos acomodados e em silêncio, é feita a leitura do texto do dia, geralmente em sequência, ou seja, um para cada sessão. A data da sessão deverá ser anotada ao pé da página. Alguns grupos costumam comentar o texto lido. Tais comentários não devem ser muito longos, nem elaborados, nem guardar tom oratório. Serão singelos e sem retórica bombástica. Em seguida, a luz mais intensa é apagada, restando apenas a lâmpada mais fraca, que fornece iluminação discreta, de preferência em cor suave, indireta, apenas suficiente para se distinguir no ambiente as pessoas e os objetos. Convém retirar neste momento os objetos que se encontram sob a mesa pelas razões já apresentadas. É feita a prece, que também não deve ser longa, nem decorada, em tom de discurso, uma rogativa simples na qual se solicite a proteção para os trabalhos, a colaboração dos amigos espirituais, a inspiração e a predisposição para receber os companheiros aflitos com amor, tolerância e compreensão. Finda a prece, todos ficam recolhidos em silêncio, encontrados, concentrados, atentos, mas em estado de tranquilidade
e relaxamento muscular. Em alguns grupos, o dirigente encarnado dos trabalhos ou o mentor espiritual costuma designar previamente os médios que irão atuar, fixando-lhes até o número de espíritos que deverão atender, bem como os médios que não deverão dar passividade a nenhum manifestante. Embora se trate de uma respeitável e bem intenciosa, com o propósito aparentemente de disciplinar as atividades do grupo, não é recomendável o procedimento. Procurarei apresentar as razões. A designação prévia do médium pode criar neste expectativa e até certa ansiedade que o leve a forçar uma comunicação e até mesmo levá-lo ao fenômeno de animismo. Se não estiver bem preparado para a sua tarefa e habituado ao exercício da mediunidade vigilante, não convém correr esse risco, pois nem todos os grupos estariam preparados para identificar a dificuldade e corrigi-la. Por outro lado, não conhecemos com precisão o planejamento realizado no mundo espiritual. É bem possível que convenha encaminhar primeiro determinado espírito por determinado médio e, se por desconhecimento designamos outro médio, altera-se a sequência do trabalho programado, o que acarretará adaptações de última hora que vão sobrecarregar os companheiros desencarnados. É que os espíritos a serem tratados ali, no ambiente, muitas vezes depois se presenciarem um atendimento particularmente dramático ou tocante, o próximo companheiro já vem disposto e mais receptível à doutrinação. Os melhores do grupo conhecem bem esse mecanismo e sabem melhor como dispor das manifestações. Acresce ainda uma observação. Acreditam alguns que esse processo de designar cada médio de uma vez evita que todos sejam nomados ao mesmo tempo e se crie balbúrdias prejudicial ao trabalho. Na minha experiência pessoal, nunca encontrei essa dificuldade. É frequente verificar-me que outros médios que já se acham ligados aos próximos manifestantes, mas num grupo bem ajustados, os mentores terão recursos suficientes para contê-los até que chegue a vez de falarem. Em suma, a sequência da apresentação dos desencarnados e a escolha dos médios que irão atuar ou não devem ficar a critério dos dirigentes espirituais do grupo, que não têm necessidade de anunciar-nos previamente o plano de trabalho na noite, para que ele se desenrole harmoniosamente. Pelo contrário, quanto menos interferirmos, melhor. É escusado dizer que a sessão deve ter hora prefixada para começar e para terminar. Os companheiros necessitados devem ser atendidos rigorosamente dentro do horário a ele destinado. Em hipótese alguma, deve permitir-se de que, por iniciativa dos manifestantes ou não, seja ultrapassada a hora certa. Tivemos a esse respeito uma lição preciosa. Percebendo que a hora se esgotava, o espírito manifestante muito ardilosamente começou a manobrar para ganhar tempo. Quando o dirigente lhes disse que precisava partir, ele apelou para a boa educação. Você está me mandando embora? E com outras e outras o diálogo ainda se alongou por alguns minutos. Terminado o atendimento, um dos orientadores recomendou-nos em termos inequívocos que evitássemos a repetição do ocorrido. Explicou que o trabalho mediúnico é protegido e assistido por uma equipe de segurança composta de obreiros do lado de lá. Esgotado o prazo, eles têm que se retirar, de vez que outras tarefas inadiáveis os aguardam alhures e o mecanismo de segurança fica substancialmente enfraquecido. Os espíritos turbulentos
Sabendo disso, procuram demorar-se para provocar distúrbios e levar ao pânico ao grupo, o que será desastroso. A lição é importante. Terminado o atendimento, enquanto se guarda a palavra final dos mentores, há uma pausa que se deve ser usada para uma pequena prece, para ajudar a repor o ambiente em termos mais calmos. Depois de várias manifestações de companheiros aflitos, às vezes barulhentas ou indignadas, concluída a mensagem final, como vimos, convém gravar para futura referência e estudo, os trabalhos são encerrados com uma prece. É hora dos comentários finais. Há sempre o que comentar após uma sessão mediúnica. É preciso, no entanto, que tais comentários obedeçam a uma disciplina para que possam ser úteis a todos. É que, usualmente, os espíritos atendidos ainda permanecem por algum tempo no recinto. Seria desastroso que um comentário descaridoso fosse feito em total dissonância com as palavras de amor fraterno que há pouco foram ditas, dirigente durante a doutrinação. Os manifestantes, no estado de confusão mental em que se encontram, tudo fazem para permanecer como estão. Embora inconscientemente desejem ser convencidos da verdade, lutam desesperadamente para continuar a crer ou a descrer naquilo que lhes parece indicado. Se percebem que toda aquela atitude de respeito, recolhimento e carinho é insincera, dificilmente poderão ser ajudados de outra vez. Por isso dizia que os comentários devem ser disciplinados. O dirigente deve perguntar pela experiência de cada um. Os médios videntes sempre têm algo a dizer, pois percebem a presença desta ou daquela entidade e têm acesso a fenômenos que usualmente interessam ao bom andamento dos trabalhos ou trazem indicações a serem utilizadas na sessão seguinte. Se o dirigente não dispõe de recurso da vidência, os médios videntes do grupo devem ajudá-lo discretamente com o mínimo de interferência durante os trabalhos, O mesmo se aplica aos médios clareaudientes. Os comentários finais não devem prolongar-se por muito tempo. Geralmente, ao terminar a sessão, é tarde da noite. E os componentes do grupo, especialmente os que moram longe, precisam retirar-se, pois o trabalho os espera pela manhã do dia seguinte, para as lutas e canseiras. Mesmo que a sessão tenha terminado, o comportamento de todos ainda no recinto deve ser discreto, sem elevar-se demasiadamente a voz, sem gargalhadas estrepitosas, embora estejam todos usualmente felizes e bem-humorados por mais uma noite de trabalho redentor. Além de se retirarem em ordem e discretamente, é distribuída a água. É preciso, porém, observar que o trabalho dos componentes do grupo mediúnico não termina com o encerramento da sessão. Mesmo durante o espaço de tempo que vai de uma reunião à próxima, de certa forma, todos estão envolvidos nas tarefas. Inúmeras vezes os espíritos em tratamentos nos dizem claramente que nos seguirão em nossa atividade normal. Desejam testar a boa vontade, avaliar a sinceridade, ajuizar-se do comportamento de cada membro do grupo, especialmente do médium pelo qual se manifestaram e do dirigente que isso incumbia de doutriná-los. É preciso que se tenha cuidado para não pregar uma coisa e fazer outra inteiramente diversa. Por outro lado, aqueles companheiros particularmente enfurecidos tentarão, no desespero inconsciente em que se acham, envolver-nos com seus artifícios. Se no decorrer da semana oferecemos brechas causadas por impulsos de cólera, de maledicência, de intolerância, de invigilância, enfim,
estaremos admitindo na continuidade do ser emanações negativas que os companheiros infelizes estão sempre prontos a emitir contra nós na esperança de nos neutralizar para que possamos continuar no livre exercício de suas paixões e desvarios. Todo cuidado é pouco. No momento em que sentirmos que vamos fraquejar, recomenda-se uma parada para pensar em uma nova e uma pequena prece, qualquer que seja o local onde nos encontramos. Os irmãos desesperados certamente nos cobrarão no próximo encontro as fraquezas que conseguiram identificar em nós. É claro que não podemos colocar como seres puríssimos e redimidos, incapazes de errar. Estejamos assim preparados para uma imperlação, pois eles o farão certamente. Certos espíritos em grande estado de agitação, desencarnação recente em circunstâncias trágicas, me pediu que falasse com sua mãe, que eu conhecia, embora eu não tenha prometido, pois não tinha ainda o que dizer à pobre senhora. O espírito me cobrou logo na sessão seguinte: você não falou com a minha mãe? Respondi-lhe que não tinha ainda uma palavra tranquilizadora para dizer a ela, e não podia, evidentemente, falar do verdadeiro estado de aflição em que se encontrava ele. Outro me disse, ao cabo de uma semana particularmente angustiosa para mim, em virtude de terrível pressão de problemas humanos, que nada tinham a ver com o trabalho mediúnico. Esta semana eu quase te peguei. Ainda te pego. É oportuno colocar aqui um argumento muito válido em favor da continuidade dos trabalhos e da assiduidade dos médiuns. Como não ignoram aqueles que cuidam desses problemas, os mentores espirituais escolhem para cada manifestante o médium que lhe deseja ser mais indicado pelas características da mediunidade ou pela natureza do trabalho a ser realizado. Feita a ligação, o espírito, ao voltar nas vezes subsequentes, virá usualmente pelo mesmo médium. Se o médium falta, o trabalho junto ao sofredor fica como que em expectativa, suspenso, aguardando a próxima oportunidade. Assim, a não ser por motivos muito fortes, o justificador, a assiduidade dos médiuns e a continuidade do trabalho são vitais para o seu bom rendimento. Ainda uma sugestão: é sempre útil que alguém se incumba de anotar num caderno um resumo do trabalho realizado em cada reunião. Isto não é, porém, uma ata, a não ser que a sessão seja de pesquisa. Quando se tratar de tarefa de desobsessão, não é preciso ir a estes rigores. A prática de reproduzir sumariamente os principais aspectos de cada manifestação se revelou sempre de grande alcance, não apenas na condução dos trabalhos, mas também para o aprendizado constante que representam as tarefas mediúnicas. Anota-se a data e, querendo, o número da ordem de sessão para referência. Descreve-se cada manifestação e faz-se um resumo do diálogo mantido com o espírito. Se a comunicação final for gravada, basta uma referência identificadora. Essa tarefa deve caber de preferência ao dirigente ou a alguma pessoa que se mantenha lúcida, sem transe mediúnico durante toda a sessão. Sugere-se como modelo a série de livros publicados pela Federação Espírita Brasileira sob o título Trabalhador do Grupo Ismael, preparados com extremo cuidado e competência pelo Dr. Guilherme Ribeiro.
Lamentavelmente, esses livros se acham hoje esgotados nas bibliotecas especializadas. Dispõe-se de exemplos para consultas.